Boa noite, então, meus irmãos. Vamos lá. Vamos continuar o nosso estudo hoje. Lembrando que o pastor Neil e a irmã Marilda estão em viagem, né? Estão indo lá para Belém do Pará. Eles estão agora eles estão, nesse momento, em Brasília, numa conexão. Vamos lá visitar uma tribo e fazer um trabalho lá. Então, nós vamos trabalhando aqui, irmãos. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós já lemos até o versículo 14, mas hoje eu vou repetir do 10. Nós vamos, na verdade, estudar do 15 em diante, até o 19. Mas eu vou começar capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 10, que falamos sobre a conversão do apóstolo Paulo. Diz assim, no versículo 10 do capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Até aqui. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esta noite. Eu te peço que o Senhor abençoe o nosso estudo. Nós queremos, Pai, aprender a Tua palavra, queremos, ó Pai, praticá-la. Nos abençoe, Senhor Deus, toque nos corações daqueles que vamos estudar. Pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Nós já tínhamos estudado, como eu falei, até o versículo 14. Então, só repetindo os versos 15 e 16. Deus falando com Ananias, disse assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Bom, o chamado de Paulo, irmãos, é relatado em 3 vezes. Em 3 menções, nós já falamos aqui no passado, mas olha, desta vez, veja que, pelo relato aqui, Deus falando com Ananias. Então, à primeira vista, você fala, bom, falou para Ananias, e quando chegou lá, Ananias não me parece aqui, né? Que ele falou, tá bom, Paulo, sou eu, e pôs as mãos. Mas, na verdade, irmãos, teve mais coisas que são relatadas depois. Eu vou pedir para você ir comigo lá em Atos capítulo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo número 22. Quando o apóstolo Paulo está lá em Jerusalém, ele detalha esta conversa de Ananias com ele, e ele conta um pouco mais. No verso 12 do capítulo 22, o apóstolo Paulo conta: E um certo Ananias, ele contando aquilo que Lucas tinha relatado lá. E certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão
te designou para que conheças a tua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte. E guardava as capas dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de te enviar aos gentios de longe. Então a gente vê que aqui ele conta detalhes. Fala que ele não fala das escamas, irmãos, ele está contando o que aconteceu. Paulo aqui estava para ser apedrejado. Então ele conta, irmãos, claro, da forma que ele está contando, que é o importante, é que Deus chamou. E tem outro relato que ele faz perante o rei Agripa. Vamos lá. Atos capítulo 26. No verso 13, ele diz: e ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para abrires os olhos das trevas e os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Nota, pastor, os relatos parecem que eles são um pouquinho diferentes. Irmãos, olha, Paulo está falando lá em Atos 21 para os judeus, então ele ressalta a linguagem dos judeus, ele fala da herança, ele fala das coisas dos judeus. Estava no templo, houve arrebatamento de sentidos. Aqui ele está falando com um gentil, então ele ressalta o chamado de gentil. Mas o que nós podemos aprender aqui? Irmãos, o chamado de Deus, ele é gradual para nós entendermos. A gente vai entendendo. Por isso que a gente vai contando a nossa história, e parece que cada vez a gente lembra de um detalhe da nossa história. Porque é assim a revelação do Senhor. Talvez um dia Deus te falou alguma coisa, e você entendeu de um jeito, e daí, com o tempo, você foi aprendendo outros detalhes. É assim que Deus age na nossa vida. Não sei que momento você está na sua vida, mas talvez você esteja num momento que você esqueceu algumas coisas. Mas também você pode pegar os momentos em que você está se lembrando de outras coisas. Porque a história, ela vai montando na nossa cabeça. E Paulo está desse jeito. Nas fases da vida dele, ele vai lembrando das coisas. E é o que eu queria te convidar a fazer hoje. Lembrar das coisas que Deus te falou. Devagar, nas revelações progressivas. Conforme a idade vai passando, nós vamos nos lembrando de algumas coisas e esquecendo de outras. É desse jeito. Quando olhamos para a juventude, porque a gente fala assim, né? Chega numa idade e fala: bom era no meu tempo. Irmãos, não era bom, não era. O que era bom é que era eu que era bom, que tinha saúde, tinha cabelo, tinha corpo, tinha músculo. Então aí tudo era bom naquela época. Agora hoje já tudo parece ruim. Mas não é bem assim, é que nós vamos lembrando. Quando você foca no mundo, as coisas aparentemente são melhores, você tem mais conforto, mas na realidade
elas pioram em relação à sua vida espiritual. Olha, começa a lembrar, no passado, quantas pessoas estavam no templo. Os cultos de quarta-feira, eu me lembro de ter contado, era 70, 80 pessoas. Não chega nem a metade disso hoje. Não tinha frio, não tinha nada. Então, qual será que era melhor? Naquele tempo que o banco era duro, que era frio, ou será que é hoje que tem cadeira estofada? Então, vai lembrando das coisas de Deus. Depende do que você foca. Mas nós vamos chegar mais para frente nisso. Volta para Atos capítulo 9 lá. Que isso aqui foi só para ver a visão de Paulo, hein? E quanto a Ananias? Vamos voltar para Ananias? Vamos lá. Capítulo 9, verso 11. Ananias fala tudo aquilo para o Senhor, né? Verso 15, né? Peraí. No verso 13 ele fala, Senhor, há muitos ouvi, e fala um monte de coisa. E no verso 15, Deus repete a mesma coisa que ele falou no verso 11. Vai, acabou. No verso 11 ele disse, vai à rua chamada direita. Depois que Ananias apresentou um monte de desculpas para Deus, Deus olha para ele e fala, então tá bom, vai, com desculpa ou sem desculpa, vai. Ele tinha que pensar que, irmãos, quando Deus coloca no nosso coração e na ordem que Ele deu para a gente pregar o Evangelho, a gente só tem que ir. A gente só tem que ir, irmão. Mesmo que seja aquela pessoa que não se converte. Eu queria que você lembrasse dos Saulos de Tarso da sua vida. Quem são os Saulos de Tarso? Para Ananias aqui, pelo relato dele, no verso 13, olha, e respondeu Ananias, Senhor, falando com Deus, hein? Há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Eu vou resumir tudo isso daqui numa frase, que não é tradução, é a minha interpretação. Ele está dizendo, Senhor, esta é a última pessoa do mundo para se converter. E Deus fala o quê? Vai. Você tem um Saulo de Tarso? Eu tenho os meus. Aquelas pessoas que eu falo, essa não vai se converter. Toda vez que você conversa, a pessoa não quer saber do Evangelho. Ou ignora, ou goza, satiriza você, ou nega, ou fala, não quero ver crente na minha vida. O irmão Mário, o falecido irmão Mário, tinha um irmão. Acho que ele está vivo ainda hoje. Martins. Ele diz assim, no começo, mas falou, eu não quero que você fale de Bíblia para mim. Você é crente, mas se você falar de Bíblia, não vem mais aqui em casa. No final, se converteu. Então, eu vou lembrar do meu Saulo, e queria que você lembrasse do seu Saulo. Das pessoas que você acha que não vão se converter. E olha, isso aconteceu naquela época com o Saulo de Tarso, mas eu vou dizer para você, outras pessoas. Tem um autor aqui, para os que são crentes, os que conhecem, os que leem, tem um autor muito famoso chamado C.S. Lewis. É um britânico, é um coisa já falecido. Escreveu vários livros cristãos, vários. Eu não vou esquecer não. Cartas ao Diabo, ele tem Evangelho Puro e Simples, ou Evangelismo Puro e Simples. Eles têm vários livros que talvez você já tenha lido. Esse homem era um ateu. E aí, ele diz que não tinha ideia de como a pessoa pode ser crente. Ele era um ateu convicto. No final, quando ele se converte, e ele se converte, ele diz assim, fui levado a Deus chutando e resistindo. Mas foi. Teve um homem, o nome dele é Josh McDowell. Olha que interessante. Ele começou a estudar o que os crentes diziam, e ele era um professor universitário, né? Ele falou, esses cristãos aí são tudo ingênuos. Eu vou provar que a Bíblia não está certa. E ele começou a estudar, e depois ele escreveu um livro, né? Um livro que a Bíblia tinha razão. Ele diz assim, olha, eu fiquei com duas opções da minha vida. Ou eu continuava negando a verdade, ou aceitava a verdade. Eu resolvi aceitar.
Olha aqui. Testemunho de pessoas, irmãos, ateus. E vários outros que eu coloquei aqui, mas não vem ao caso, mas só para você saber que aquela pessoa que você acha que ele luta contra, eu conheço pessoas na minha família que lutam contra o Evangelho. Sabe o que eu fico pensando? Eu acho que eles têm medo de aceitar o Evangelho. Na verdade, eles têm medo, por isso que eles fogem do Evangelho. Porque eles têm um monte de argumentos. Eles têm um monte de argumentos. A ciência tem um monte de argumentos. Não, argumento você faz o que você quiser no argumento. Se você quiser. O cientista pode provar que essa cadeira aqui é branca. Ele vai pegar e fazer as contas do reflexo de luz, de não sei o quê, e prova que é branca. A gente vai aceitar. É assim que funciona para a gente. Mas lá no fundo, você sabe que tem um Deus. E aí, a gente tem esses testemunhos aqui. Como tem Paulo, como talvez tenha aquela pessoa que você pensou, que eu pensei, que você fala, um dia se converte ainda. Ora, um dia se converte. Talvez você não veja. Nós temos um irmão aqui que o pai dele não viu ele converter. Ele demorou. O pai dele morreu crente, a mãe morreu crente. Depois que morreu, os filhos começaram a vir. Talvez você não veja. Então, não desista. Tem muitos Saulos. Você, meu irmão, que está me ouvindo, sabe que foi aqui, ó, que está aqui no templo, você sabe que você foi um Saulo. Foi um que falou, não, negócio de ser crente não é comigo, não. Ia fazer culto na casa dos pais, ele, ó, sumia. Está aqui, ó. Então, não duvide do Saulo de Tarso. Ele pode se converter. E aí, capítulo 9, verso 17, quando Ananias, Deus mandou ele ir, acabou, não deu escapatória para ele, falou, mandei você ir, acabou, vai. O que diz? Olha no verso 17. E Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo. Irmãos, isso me emociona. Irmãos, ele tinha acabado de falar para Deus que esse homem era a última pessoa que se ia se converter. Mas eu vejo aqui uma fé grande, porque até então, irmãos, estava lá Saulo, hein? Quando Deus fala, eu escolhi Saulo, Ananias simplesmente não discute. Ele entra, e ele podia dizer, ô Saulo, ó, não, nós ouvimos domingo sobre Jonas. Jonas foi pregar sem crer, nós vimos o pastor Nino pregar aqui. Se você que está na internet não viu, você também não viu, vê no canal da igreja, no YouTube, você vai achar a pregação de domingo, já deve estar lá já, do pastor Nino. Ele pregou sobre Jonas, e Jonas foi dizendo, olha, Nínive, bom, enfim, depois você assiste o culto. Você só vai ver que Jonas não acreditava naquilo, ele não queria aquilo. Mas Ananias, ao contrário de Jonas, ele aceita e já entra, meu irmão Saulo. Só. E impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Muito interessante isso. Ele conta isso já dizendo, Saulo, olha, se você voltar comigo, no verso 12, Deus conta para Ananias, Deus conta para Ananias que Saulo teve uma visão. Ó, e numa visão, ele, Saulo, viu que entrava um homem chamado Ananias, punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Então, Saulo tinha tido essa visão e Ananias sabia. E quando Ananias entra, veja o que ele diz aqui. Ele diz assim, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, me enviou. Sabe o que ele está dizendo? Vou resumir a frase aqui. Ó, eu sou o Ananias da visão, hein? Aquele que você viu, sou eu. Estou aqui, ó. Era verdade. Por quê? Quando tem uma visão, irmãos, não é assim essa certeza. É um negócio mesmo. Veja que Pedro tinha tido aquela visão de um lençol que descia, e ele sai na dúvida. A Bíblia diz que ele sai na dúvida. Não vamos chegar lá ainda no nosso estudo de Atos.
Mas ele sai na dúvida daquela visão, ele sai não entendendo aquela visão. Mas para Saulo, Deus foi tão claro e Ananias confirma. Isso tudo que você passou, Saulo, é verdade. Puxa vida. O apóstolo Paulo, né, ou Saulo, que perseguiu tantos cristãos, agora tinha uma visão e era muito claro, com nome e endereço. Para Ananias ele falou, vai na rua chamada direita, procura na casa de Judas, você vai encontrar um Saulo. Para Saulo, na visão, ele disse assim, olha, vai vir um homem chamado Ananias. Irmãos, já notaram que nas visões, geralmente não tinha esse nome? Olha, quando Jesus fala para os discípulos, lembra, olha, está chegando a ceia. Ele tem que preparar o lugar da Páscoa, né? Lembra lá no finalzinho, quando fala antes da morte de Cristo, a última ceia. Ele diz, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro. Só fala isso. Quando vai pegar o jumento, vocês vão encontrar uma jumenta com um jumentinho. Quando vocês pegarem, alguém vai perguntar, você fala que o mestre precisa dele. Mas aqui ele dá nome e endereço. Eu acho que comigo foi assim também. Ele deu nome e endereço, é que eu não sabia. Talvez Deus tenha te dado já nome e endereço. Nós temos só que calibrar o nosso GPS, porque às vezes Deus manda nome e endereço e a gente foge. Porque voltando à pregação de domingo à noite, o Senhor Deus para Jonas foi bem claro. Vai até Nínive. E ele foge para Tarsis. Cuidado. Paulo, ele vai falar, né, ele falou para Agripa, não fui rebelde à visão celestial. Isso aqui nós temos que pensar, irmãos. E aqui você nota o seguinte, quando no verso 18 do capítulo 9, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E no verso 19, e tendo comido, ficou confortado. Então, olha a sequência. Ele está cego, Ananias põe a mão nos olhos, ele enxerga e imediatamente ele é batizado. Depois ele come. Ele estava no jejum. Lembra que ele ficou aqui 3 dias e 3 noites, aqui, 3 dias, aliás, sem ver e nem comeu e nem bebeu? Olha, no capítulo 9, verso 9. E esteve 3 dias sem ver e não comeu e não bebeu. Então ele estava ali já há 3 dias, estava com fome. Ele estava com fome, mas quando os olhos se abriram, a primeira coisa que ele fez foi ser batizado, porque era a obediência, e mais do que hoje, naquela época, era a prova viva de que você era um cristão, porque isso saía pela cidade, foi batizado, acabou a sua vida. Você, a partir daquilo, acabou. Irmãos, era uma época que casado era casado, batizado era batizado, não tinha essa. Então, batizou, ainda é a prova pública, mas imagina aquela época. Aquele judeu ser batizado por um cristão, ele estava jogando fora toda a vida dele. Primeiro, ele é batizado. Irmãos, isso a gente vai ver que essa atenção que ele dá, primeiramente às coisas celestiais e depois às coisas materiais, vai ser uma constante na vida dele. Constante na vida dele. Irmão, olha, eu vou ainda. Você imagina o apóstolo Paulo não ir num templo porque estava frio? Você imagina. Pedro falando para ele, Paulo, você não foi no culto lá? Não, eu estava com frio. Você imagina isso, irmão? Não tem isso. Por que não tem? Você quer ver? Ou não. Daqui a pouco vou lá. Vamos lá para Atos capítulo 21. Tá certo. Atos 21. Atos 21. Vamos ver se ele faria isso por frio. Se ele não vinha no culto por causa do frio. Atos capítulo 21. Vamos lá ver. O dia que Saulo
foi desafiado a não ir por causa de frio e se ele não ia ou não. Vamos lá, capítulo 21, verso 10. E demorando-nos ali por alguns dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter com ele, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado ou amarrado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Irmãos, não era o friozinho, ele não ia pegar um resfriado. Ele não ia ficar piorando a dor dele. Dor na coluna, dor na unha, dor no pé. Não. Ele ia ser preso. Então disseram, sabe quando você fala assim, olha, vou brincar, hein? Não, mas não vai hoje na igreja não, você vai pegar um vento aí, vai ficar gripado, é pior. Sabe essa história? Aí disseram para ele, olha, se você vai lá, você vai ser preso. Então não vai. Ele disse assim, eu preso? Eu tenho medo de ser preso? Eu tenho medo de ficar resfriado? Eu estou disposto a morrer por Cristo. Isso não é nada. Nós precisamos de repensar a nossa vida cristã. Repensar. Tem alguma coisa que não está batendo muito com a ideia de cristão. Paulo diz aos Coríntios, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu acho que aí a gente começa a ver realmente a verdadeira conversão. Eu vou terminar voltando para Atos capítulo 9. Que Ananias fala para Saulo no verso 17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E por que alguém é cheio do Espírito Santo? Por causa de Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós temos o Espírito Santo, não é para fazer espetáculo de poder. Nós temos o Espírito Santo para testemunhar. E por isso que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Porque lembra que Deus escolheu para quê? Para ser um vaso escolhido entre os judeus, entre os reis, entre os gentios. E ele ia sofrer, não ficar rico, não pastorear uma grande igreja, ele ia sofrer pelo nome de Cristo. E como ele sabia disso, ele falou, estou disposto a morrer, porque Deus vai cumprir em mim o propósito. Deus tem um propósito no seu coração. Você é cheio do Espírito Santo? Então testemunhe. Você realmente se converteu? Olha, se converteu mesmo. Então o que você faz? Deixando as coisas materiais acima das coisas espirituais. Por que as coisas espirituais entram na agenda, ao invés de ser a prioridade da sua vida? Pense bem, o testemunho de Saulo ou Paulo, tanto faz o nome, nos é um alerta. Este Deus é o mesmo Deus. Deus que transforma. Deus que transformou Paulo. Deus que transformou esses nomes que eu falei, C.S. Lewis, George MacDowell. Esse Deus é o que me transformou e o que pode se transformar também. Deixe Deus transformar a sua vida, meu irmão.
Se você ainda não aceitou Cristo, é hora de aceitar. E se você já aceitou, pensa na transformação que você está negando. Busca primeiro o reino de Deus. Leia a Bíblia e aplique. É isso que nós temos que fazer. Nós vamos orar. Mas hoje nós não vamos terminar aqui, hein? Hoje não. Nós vamos cantar. Irmãos, pode se preparar aqui, olha. Eu vou orar. Nós vamos cantar um hino. Nós vamos mudar um pouco esse culto de quarta-feira aqui. Nós vamos cantar ainda um hino para terminar. Eu não vou fazer apelo. Depois do término, o irmão Alexandre pode vir. O irmão Alexandre vai dirigir o hino. Depois ele vai orar. Pode vir aqui, irmão. Pode vir a irmã Priscila que vai tocar. Depois ele vai orar e nós já estaremos encerrados a nossa transmissão. E se você quiser falar, pastor, olha, eu quero começar. Comece. Sexta-feira, 7h30 da manhã, pode vir aqui. Estamos estudando. Domingo, 9 horas da manhã, estamos aqui, olha, aqui, chovendo, faça sol, só se Deus nos levar, ou der uma doença que nos impossibilite, mas nós, se Deus permitir, nós estaremos aqui, e eu espero que você esteja aqui também, porque nós temos o Espírito Santo e temos que testemunhar desse Deus que nos salvou. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado pelo exemplo da Tua palavra, pelo apóstolo Paulo ter nos mostrado, Senhor, que nós devemos buscar, ou a forma que nós devemos buscar primeiramente o Teu reino. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós possamos dar realmente valor, primeiramente às Tuas coisas, aos Teus negócios e depois à nossa vida. Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.